Olá, hoje é quinta-feira, 5 de outubro, e eu pergunto: você está lembrando do nosso compromisso? Se faltar hoje, como dizia aquele personagem do Chico Anísio, eu vou rogar uma praga maligna. Mas como praga de espírita não pega, é só brincadeira, estamos aí de prontidão num momento especial aí, ó, 140 encontros. Vocês têm que orar muito por mim. Estou tendo que aguentar dois espíritos obsessores encarnados. Vai no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, das obsessões. Tem obsessão de. O mais comum é de desencarnado para encarnado, mas tem também de encarnado para desencarnado. Tem de desencarnado para desencarnado. A Mirinha mais a Verônica desencarnam inimigas. Chega no mundo espiritual, vão arrancar o cabelo uma da outra, aquela história toda. Mas tem obsessão de encarnado para encarnado. Pois é. Então, vocês orem por mim, porque tem duas pessoas me perseguindo semanalmente. É dia de gravação, tem que gravar, não sei o quê, não me dão sossego. Estou eu aqui lendo meu livro. Ah, tá lembrado, é hoje. Orem por mim, estou precisando de orações. Depois, num outro momento, eu avanço isso aí para não provocar. Não jogar pedra na caixa de marimbondo. Brincadeiras à parte, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos aqui abrindo mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. Para mim, é mais um culto do Evangelho no Lar, porque são em torno de 60 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e nós estamos aqui há 140 semanas continuamente, sem interrupção. Começamos em plena fraudemia, que você chama de pandemia. 10% de tudo que você ouviu, falou e viu é verdade. Né? Tem uma pessoa aqui no ar, inclusive, que assim gosta muito de é apegada ao passado, pegou de novo o bicho, sabe como é que é? Com tanta coisa boa para pegar, a pessoa vai pegar Covid de novo. Jesus toma conta. Mas cada um com o seu karma. E onde é que eu estava? E nós estamos aí. Comecei sozinho, depois a Mirinha entrou na jogada, depois o Bonjour entrou na jogada, o Bonjour teve que recuar, a Verônica chegou para brilhantar. Ah, já houve reunião em que um ou outro teve que faltar. Eu faltei alguma vez? Faltei, né? Faltei uma vez. Faltou uma vez. Faltei Uhum. uma vez. Um só. Uma vez. O Fernando Emílio chegou no livro da parte psiquiátrica, lá Encontros e Psiquiátrica. Desafios Psiquiátricos, não sei o quê, aquela história toda. E nós estamos aí perseverando. Mas a sua presença nos incentiva. Deixa aí nos comentários no YouTube, ou deixa aí o seu nome, a instituição que você frequenta, se assistiu ao vivo, se assistiu depois, para que a gente possa ter um roteiro. Estou gostando, não estou? Sugestão, crítica, seja o que for, esteja tranquilo e pode mandar pelo nosso telefone. Os Chaves coloca aí para vocês para que a gente possa levar à frente o trabalho. Nosso objetivo é os três ampliarmos o horizonte da nossa mente, mas, acima de tudo, que você também possa participar. E se você quiser participar de um programa conosco, é só avisar, a gente combina, as meninas explicam direitinho, eu mando o link para você, uma pessoa de cada vez. E você participa, fazendo perguntas, lendo trechos e tranquilamente, tá bom? Meninas, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo da hora que você assistisse este nosso encontro. Quem começa e quem engrena primeiro? Euzinha, mensagem do Minutos de Sabedoria, mensagem 140. Se algo de errado lhe aconteceu na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não. Deus quer apenas o nosso bem e nossa felicidade, e nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado de nossos erros do passado, de nossa ignorância. Faça em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão.
para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade. Vamos orar. Deus, Pai de amor e misericórdia, aqui estamos reunidos em seu nome para mais um encontro entre corações amigos e queridos. Que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós numa corrente fluídica positiva, nos auxiliando no esclarecimento e no entendimento da lição de hoje. Agradecemos muito por esta oportunidade de, a cada dia, ampliar o nosso conhecimento acerca dessa doutrina tão consoladora e, principalmente, rogando aos céus que nos fortaleça para que possamos, com passos firmes e fortes, continuar a nossa jornada, transformando esses conhecimentos em ações positivas e produtivas. Que a luz do Divino Mestre continue a ser esse imenso farol a iluminar o nosso caminho e as nossas vidas. Que assim seja. Suas palavras iniciais, Verônica. Boa noite a todos. Vamos nós aí para mais um capítulo hoje, muito importante, muito interessante. Muito bem. Antes de passar a palavra à Mirinha, para que ela faça as palavras iniciais dela e já puxa, já faça a abertura, eu quero inverter o que eu disse no princípio, tá? Vocês não precisam de orar por mim, não. Ora pelas duas, que elas é que arrumaram o professor encarnado na vida delas. Não é mole, não. O Falcone é muito bonitinho, muito fofinho de longe, bem de perto para você ver. Minha última encarnação foi cupim. Comia livro. Aí, nessa encarnação, eu vim com essa tendência, né, de comer livro, devorador de livros. Mas na penúltima, você não sabe o que eu fui, vocês duas não sabem, eu fui porco-espinho, quem chegava perto espetava. Então, eu trago tendências muito fortes dessa metempsicose. E por falar nisso, ontem foi dia de Allan Kardec, nascimento de Allan Kardec. A gente canta na escolinha de educação espírita para criança, nosso mestre Allan Kardec nasceu. Vocês conhecem essa música? Dia Eu 3 conheço. de De outubro, em outubro, em Lyon, Lyon. de 1804, missionário da terceira revelação, ou da eterna revelação, já nem sei mais. É que a minha infância foi ontem mesmo, sabe como é que é, né? Foi. Muito bem. Então, vamos trabalhar. E, no final de hoje, se der tempo, ainda dou alguns traços biográficos de Kardec. Certo? Muito bem. 5 de outubro, capítulo 16, Espairecimentos Espirituais. Começa a explicação sobre a mensagem. Enquanto se manifestavam por psicofonia diversas entidades sofredoras, algumas impertinentes e perturbadoras, na reunião de desobsessão do Centro Espírita Caminho da Redenção em Salvador, o benfeitor escreveu a página que intitulou como Espairecimentos Espirituais. Mirinha, é com você. Muito bem. O Filomeno vai falar sobre espairecimento espiritual. Fala, o que é espairecimento? Espairecer, distrair, né? Entreter com outras coisas que te traga prazer, né? Alguma coisa ligada com lazer. Espairecimento espiritual, né? O Filomeno, nesse capítulo, ele vai tratar exatamente de um lazer que a gente possa ter no mundo espiritual, mas não deixa de falar no preparo para a próxima encarnação. Então, enquanto você dá uma esparecida, de qualquer forma, precisa de estudar, planejar, arquitetar sua próxima encarnação. Quer dizer, de qualquer forma, aquilo que a gente está sempre falando aqui, né, Verônica? Eternamente nós estamos trabalhando e estudando, né, no mundo espiritual. E aí ele vai falar que nós moramos conforme a nossa evolução espiritual. Como que é isso, né? Que quando a gente vai para o mundo espiritual, eu vou habitar uma localização de acordo com a minha evolução. A gente falou, uns 2 programas atrás, a respeito sobre a evolução moral, e que o Chico foi lá no nosso lar e que ele não pôde visitar o departamento da União Divina. Lembram disso?
E por que que ele não pôde? Porque o Chico não tinha moral? Não, porque ele não tinha evolução vibracional para aquele lugar. Então, aonde que eu vou morar? Vou morar na união divina? Não, vai dar não, menino. Por enquanto, não dá para você morar na união divina, não. Pode ser que até um dia você consiga. Consigo como? Com a minha evolução espiritual. Eu vou progredindo, progredindo, evoluindo, melhorando meu jeito de ser, aprimorando. E aí eu vou mudando de localização, vou morando num lugar melhor, onde se aglomeram espíritos da mesma afinidade que eu, né? E aí ele vai falar que a vida familiar e social, o mundo espiritual, ela é muito rica. Eu estava vendo um vídeo outro dia da dona Laura conversando com o André Luiz lá no nosso lar, quando a dona Laura recebeu o André Luiz. A dona Laura, tá, uma citou isso há pouco tempo aqui. A dona Laura tinha uma neta que veio do mundo espiritual e morava com ela, estava, né, desarvoradinha assim, e o André Luiz morou lá na casa do Lísias, que é filho da dona Laura. E eles sentavam à mesa para fazer suas refeições, que no caso, né, nenhum quibe assado, né, nenhum, né, um pernil de porco, né, nada disso não. É um caldinho, uma fruta, uma coisa leve assim. E eles ficavam conversando sobre como é aqui, a dona Laura explicando. É disso que o Filomeno está falando aqui. Como que vai ser o nosso jeito lá. Outra coisa que ele fala aqui é que não há cansaço físico. Ai, quando eu adorei isso, adorei. Porque uma das coisas que me tiram do eixo aqui na Terra é o tal do cansaço físico. Eu não queria cansar fisicamente. Eu quero fazer sem parar e não queria cansar, mas não adianta. Porque o cansaço físico pertence a quem? Ao corpo físico. O corpo físico, ele tem um quanto de combustível para que ele, durante o dia, a gente vá desenvolvendo as nossas tarefas. E muito interessante que eu tenho visto isso em mim, que a gente, com o decorrer do tempo, a gente já não aguenta mais igual a gente aguentava há 10 anos atrás. Quer dizer, a minha cabeça está respondendo muito bem, mas o meu corpo não está respondendo igual respondia antes. Né? Então, eu tenho todas as possibilidades de trabalhar 8 horas, 10 horas, mas aí daqui a pouco já começa a me pesar um pouco. Eu já fui uma pessoa que trabalhei 20 horas por dia. Hoje eu não aguento mais trabalhar 20 horas, não. E eu tenho percebido isso. Então, lá no mundo espiritual, não tem esse cansaço físico. As tarefas vão trocando, você vai desenvolvendo outras habilidades para aprender, outras tarefas, mas esse cansaço que a gente sente aqui, muito brilhantemente lá, a gente não sente, não. Adoro isso, adoro. E aí ele vai citar aqui as reuniões nos lares, que é isso que eu falei do André Luiz lá na casa do Lísias. Pode ter essas reuniões nos lares e também reuniões coletivas, onde se conversa sobre aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que a gente precisa corrigir. E também se faz planejamentos para o futuro, e englobando aquelas pessoas que a gente deixou na Terra, né? Mas ali você já está fazendo o planejamento, não, você está conversando sobre. Você está fazendo uma preparação, quer dizer, você está dizendo como que vai ser, como pode ser, né? E quando tiver que fazer o planejamento reencarnatório, você tem aquilo já bem situado na sua cabeça. E aí, com os amigos espirituais, que são os técnicos da reencarnação, você vai dizer, posso fazer isso? Posso vir assim? Isso inclui na minha reencarnação? Isso é possível? Não, agora não. Isso é muito, isso é pouco. E aí há um bom senso ali para que o planejamento reencarnatório não saia muito fora daquilo que é necessário, não seja aquém daquilo que é necessário, né? Aí vai falar da convivência fraternal. Gente, eu adorei, né? A convivência lá fraternal todo mundo se dá bem, né, gente? Todo mundo é muito feliz, uns se dão bem com os outros. A palavra é fraternal. O aprendizado moral e cultural acontece e o desenvolver das habilidades nas encarnações
nas próximas encarnações vão acontecendo nessas convivências. Então, eu vou perguntar ao Falcone. Eu sou a mesma pessoa quando eu desencarno, certo? Sim. Como é que eu convivo lá fraternalmente e aqui não? O ambiente, a vibração. Você teria coragem de chegar perto do Chico e falar com ele, Chico, o Falcone está fazendo isso e isso na FEAC. O clima vibração, embora teve gente que tinha gente que fazia isso. Ia lá para fofocar, para fazer por defeito nos outros, reclamar que o espiritismo na cidade dele não estava bom. Mas uma pessoa com um mínimo de bom senso chegava perto do Chico e era tocado pela vibração dele. A gente tomava cuidado até com o que a gente pensava perto do Chico. Era um perigo danado. Muito bem. Então, o que que acontece? Você está num ambiente onde não tem álcool, não tem fofoca, não tem maledicência, não tem pornografia, não tem essas coisas que nos puxam para baixo. Está todo mundo puxando a conversa de 5 para cima no padrão moral. O que que acontece? Você fica envolvido naquilo. Se você entrar numa fábrica de essências, de perfumes, num ambiente onde mexe com lavanda, com calêndula, com camomila, você sai dali impregnado com aquelas essências que estão no ar. Se vocês entram numa fábrica de adubo, a Solfuduta tem 2 cidadezinhas, 2 curtelas, como se fala, 2 povoados que são distritos. Um é Santana de Campestre, onde ficava a fazenda Paraupeba do Matheus Fraga, e o outro era Sobral Pinto. Sobral Pinto tinha fábrica de adubo. De longe, se aproximava, você sentia o cheiro dos elementos que eles colocavam no adubo. Se entrasse lá dentro, você saía com aquilo impregnado nos receptores nasais. Então, quando você entra num ambiente em que a conversa puxa para cima, se você faz uma fofoca ou qualquer, se a gente mostra o nosso lado lobo ainda, o que que acontece? Destoa. Se você numa orquestra não afina o seu instrumento, o maestro para e fala: viola número 2, afina. O violino, que é o Spala, dá afina e continua o concerto. Então, você quer ser a nota dissonante? De jeito nenhum. E o propósito da colônia regeneração é aquilo que a gente fala, que eu falei outro dia no Centro Espírita, semana passada. Quais as 3 principais finalidades da reencarnação do planeta Terra? Escola, hospital, prisão. No plano espiritual, é mais escola, hospital do que prisão, porque nós estamos libertos do corpo. Essa é que é a situação. O meio influencia, o ambiente influencia. E lá não é a casa do Lísias, não, é a colônia. É a colônia. 90 e muitos por cento dos frequentadores de nosso lar já são cidadãos de nosso lar. Aquilo que o André Luiz vai se tornar só no final do livro. Embora tenha aquela senhora que reclama lá com o Tobias, que quer voltar, quer ver os filhos, nada dá bom, não sei o quê. Lá não é o céu ainda, não. Mas lá já é colônia regeneração, colônia nosso lar, colônia redenção. Lá é o que será o planeta Terra daqui ao tempo certo em que se tornar planeta de regeneração. É isso, é isso. Então, se você chega numa rinha de galo, briga de galo, se você chega num campeonato de Muay Thai de boxer, ali o pessoal quer ver o sangue voar, o dente quebrar, se possível, quem sabe, uma fratura exposta. E quem está muito fora desse padrão não consegue nem chegar lá, né? Você vê o André Eu Luiz. disse para a gente. Ele chega quando o médico fala com ele que ele desencarnou por suicídio, ele recua na hora, diz, o senhor está enganado, eu não suicidei. Aí
Ele vira e fala: Você não foi médico na Terra? Como é que se permitiu isso, 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 isso? E explica os dois suicídios. Ele murcha na hora, não tem argumento para sustentar uma conversa chula. Você ainda pode ter pensamentos chulos. Vão voltar. Lembra no Voltei do Jacó? Frederico Figner, médium de cura na FEB, mais de 30 anos, trabalhador ativo do movimento espírita. Quando ele chega no mundo espiritual, ele vê todo mundo com aura luminosa. Ele olha para ele e dá um carvãozinho. A professora foi recebida com coral de crianças, com não sei o quê. Ele foi recebido pela Caridade de Bezerra de Menezes. Aí eu fico pensando, quando chegar a Nossa, sua hora, Mirinha, quando chegar a sua hora, Verônica, eu ponho todos os dedos para mim. Como é que nós vai ser recebido, Misifia? Muito Oremos. amor e muito carinho, gente. Muitas luzes e muita festa. Ah, da menina voltou para o Foguete, mundo né? espiritual. Foguete, né? Banda de música, né? As crianças com bandeirinha na mão. Viva! Até que enfim a terra ficou livre dos três. É verdade. É verdade. Bom, é isso. Então, é essa Tosse não. convivência fraternal. Não tosse não, senão o irmão incorpora. É, essa convivência fraternal, ela. Eu fiquei pensando aqui, sabe, gente? Porque a semana passada também eu disse para vocês que às vezes você vai no seu trabalho, no seu dia, assim, vai muito bem. Aí chega um momento que alguma coisa te tira. Lembra que eu falei? Ou é um funcionário que te tira do eixo, ou você com seu marido, ou com o filho, uma coisa, e aí dá aquele negócio assim, retoma o prumo e vamos em frente, porque é isso que o Falcone sempre fala, pelo menos comigo, né? Levanta a cabeça e vamos para frente, porque a gente não está 100% todo o tempo, mas a gente está buscando ficar 100%, né? Não é para agora, mas pelo menos a gente já está na luta com a gente mesmo, não é com ninguém, não. Né? Olha a Essa primeira convivência frase fraterna. do próximo parágrafo. Simultaneamente multiplicam-se estâncias e recantos de invulgar estesia. O que é estesia? É fofoca? É maledicência? Habilidade, não, Não. habilidade de entender os sentimentos, sensibilidade, né? A pessoa ter sensibilidade. Então, gente, os locais de desenvolvimento dessas habilidades, eles vão se multiplicando, como ele está falando aqui. Quer dizer que cresce constantemente o número de locais que as pessoas vão para desenvolver o sentimento. Olha que delícia! Eu tinha muita vontade de frequentar um grupo que a gente tem um livro do Jason de Já. Camargo, A Educação dos Educação de dos sentimentos. 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 Ele foi Esse presidente da livro Federação Espírita do Rio Grande do Sul 2 ou 3 mandatos. é maravilhoso, esse livro. Eu já li ele umas 5 vezes, porque ele, se você ler para você, se você estudar ele para você, você vai tirar ali ferramentas e recursos para educar os seus sentimentos. Só que o ser humano, ele quer assim, ele quer ler agora e amanhã já está fazendo aquilo. Nós não conseguimos isso, gente. Ah, Miriam, mas ninguém consegue. É muito difícil, muito raro uma pessoa pegar e conseguir aplicar uma tendência que ela traz de encarnações, de várias existências, ela aplicar a correção da noite para o dia. Ela não consegue fazer isso. Essa ferramenta é nova, de você educar os seus sentimentos. Ele fala lá um negócio que é muito legal, que é o olhos de bondade. Coloque olhos de bondade em tudo e em todos. Quer dizer, alguém te agredindo em alguma coisa. Coloque os seus olhos de bondade sobre aquela situação. Ah, essa pessoa, o que que é isso? Essa pessoa pode não estar num dia bom, não é comigo que ela está dizendo, não é para mim, ainda que for, eu não quero receber. Olhos de bondade. Então, a gente desenvolver esse sentimento para que a gente possa, nas próximas encarnações, nas próximas provas que teremos nas encarnações, a gente conseguir fazer isso naturalmente, sem precisar do recurso de ficar lendo, ficar lendo. É lógico que a gente ainda vai precisar, mas assim, a gente precisa muito desse. Eu, menina, preciso muito do recurso da leitura.
ler várias vezes para falar, olha, é assim que eu tenho que fazer, né? Então é disso que ele está falando aqui. E a gente ter a coragem da gente se modificar, da gente ver em nós aquilo que precisa ser modificado. Porque ainda hoje a gente acha que a sogra que está precisando modificar. Minha sogra está precisando muito ouvir isso. E Minha quando sogra você é precisa sogra, muito. você acha que é a nora. Você está precisando, você acha que é a nora. Então, é exatamente isso que o Falcone falou. Enquanto eu só sou nora, eu acho que a minha sogra precisa disso, dessa leitura aqui. Aí, quando eu me torno sogra, quem precisa é a nora, realmente. Quando eu estiver olhando para essa ferramenta e falar assim, é a Mirinha que precisa disso, a Mirinha que precisa se modificar, aí a coisa vai ficar mais suave e não vai ficar tão difícil, porque às vezes é muito difícil. Eu, semana passada, falei com a Amanda, não estou dando conta. Eu falei, minha filha, não tem jeito, não, tem que dar. Não, mas não estou dando, não, minha filha, não tem jeito, tem que dar. Não tem outro caminho não existe. Entendeu, querida? O que eu posso fazer por você é te dar um abraço, um beijo, um afago, uma oração e vamos para frente. E assim, parece, nossa, Armando, que coisa horrível. Como é que você fala assim com ela? Ela precisa disso, ela, no caso, a Mirinha. Mas digo, é isso, não tem nada diferente disso. Raul Aí é Seixas um disse, grande. né? Para o mundo que eu quero descer. Não vai parar o mundo, não, e nem Não você vai. vai parar. O espírito não estaciona e nem retroage. Pode andar Não em passo de estaciona. lesma, mas está sempre aprendendo alguma coisa nova. É impossível não aprender. É impossível não aprender, gente. A gente só não aprende se a gente estiver muito rebelde com a gente mesmo. É impossível. Tudo tem um aprendizado, se você quiser tirar um olhar daquilo ali e trazer para você. Tudo, 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 tudo. Né? Aí ele vai falar dos jardins, que são espetáculos de arte, sobre variadas expressões. Vai falar dos teatros e das transmissões dos mundos superiores, né? Que a integração é real. Quer dizer, não tem esse negócio de eu estar olhando lá a tela e aí isso aquilo fica fixo lá. Não, existe uma integração, né? Mesmo de longe, a gente consegue ter uma integração. E há também peças de elevado conteúdo, quer dizer, tudo que há lá para o nosso aprimoramento moral, para o nosso aprendizado. E a Verônica vai continuar com a música aqui, que tem ainda cada coisa mais linda aqui para a gente ver. Esse pedacinho aí é tão bacana quando fala que os personagens assumem um aspecto real, né? Vivo. Então a gente Sim. imagina uma televisão tridimensional mesmo, e não naquele plano estático que a gente vê aqui. Então deve ser muito bonito mesmo. E é o que a Miriam falou, a gente tem que se aperfeiçoar, se melhorar, progredir, evoluir, para a gente poder, no futuro, estar participando dessas sessões de entretenimento nesses lugares. Senão nós vamos para outros. Então depende da É. nossa sintonia. Então temos que nos preparar para a gente chegar aqui. E aí, antes da gente começar a falar sobre a música que ele vai falar, no site da Federação Espírita Brasileira, quando vai falar sobre a biografia de Leon Denis, eles ressaltam que Leon Denis adorava música e que sempre que ele podia, ele assistia a uma ópera ou a um concerto. E que muitas vezes ele procurava ficar num teatro, num camarote sozinho, para poder se sentir aquelas vibrações que a música trazia, sem que nenhuma conversa paralela o distraísse ele daquele momento. Bonito, né? Então ele queria ficar com ele mesmo, mesmo dentro de um teatro cheio, para poder sentir a música na sua essência. E ele gostava de dedilhar ao piano melodias conhecidas e de tirar acordes para a sua própria distração. E ele mesmo tem um livro que se chama O Espiritismo na Espiritismo na Arte, arte. que foi elaborado com base em uma série de artigos escritos por ele, e nós Excelente. encontramos muito bonito o livro, né? Além de falar da arte no mundo físico e no mundo espiritual, e é muito bonito. E nesse livro nós encontramos vários capítulos relacionados à música.
Inclusive, na parte 9 tem uma frase que eu até tirei de lá, onde ele diz: a música celeste não é produzida por fricções de arco sobre cordas. Tudo é fluídico, tudo é espiritual, tudo é inspirado pelo pensamento de Deus. Imagina, então, como é enebriante um sentimento, uma sensação dessa. Então, ele faz essa análise, né, dos instrumentos musicais da Terra, que são, o som é produzido através de um arco sobre alguma corda, os instrumentos de corda, e lá não, inspirado pelo pensamento de Deus. Então, tudo mais divino, tudo mais proveitoso, mais sublime e mais bonito. Por isso que o Filomeno começa o próximo parágrafo dizendo: a música sublime. Tá apoiado nisso que o Leon Denis falou, a gente entende essa sublimação da música que o Filomeno se refere. Além de cantar, Verônica, desculpa a interrupção. Como agora é o músico falando. sim, Anotem aí, tem um instrumento chamado teremim. Você já ouviu falar no teremim? não, não. Anota. Teremim. É um instrumento que se toca sem contato físico. O músico aproxima a mão do instrumento e sai som. Olha Se só, tocar as cordas, não. Então, certa a vez, vibração dele. certa vez eu vi Ah, uma apresentação no mundo espiritual e o músico tocava isso. Tipo ai, que bonito. você conhece o cotô? Não, Anota aí, cotô, K-O-T-O. caótero. É, Tá. é extraordinário, é um instrumento que era tocado só pela nobreza e pelas gueixas que tocavam para os nobres no Japão. Chama koto, né? E esse é um violino deitado, com várias Hum. cordas. Tá? Já o teremin, o músico aproxima a mão e vai mexendo, e vai saindo música. Aí eu vi isso, Olha, falei, gente, que coisa linda, está parecendo um cotô sem cordas. Mateus me disse assim: na Terra já tem um instrumento semelhante, um instrumento rudimentar perto desse, que é o teremim. Eu olhei para ele e falei assim: nunca vi falar nesse instrumento. Ele falou: pesquisa, é ignorância, é falta de cultura. Eu enfiei a carapuça e fui pesquisar. Teremim. Já tem uhum. aqui. Ai, que O pessoal bacana. acha que lá é a cópia daqui. Aqui é que é a cópia de lá. Está Cópia dizendo de que essa lá. música sublime, além de cantar na atmosfera, o ar, o ambiente onde essa música está sendo executada vai impregnando a atmosfera e todo mundo, com a sua sensibilidade, vai tocando isso na acústica da alma. Assume, então, uma beleza notável quando executada por especialistas hábeis e seus delicados instrumentos que conseguem arrancar melodias transcendentes da natureza. É comum a gente ouvir música, sons da natureza, som de cachoeira, som de música, do mar. Agora imagina isso sendo tocado e extraído da própria natureza e trazendo para a gente essas melodias que nos remetem a esses sons. Que coisa bonita, né? E com isso, esse som, essa música, penetra o ádito, que é aquele lugar mais secreto que nós trazemos dentro de nós, o nosso íntimo, o nosso santuário, e ali nós vamos nos transformar em quê? Em ouvintes deslumbrados que jamais esquecerão essas melodias. Ou uma vez tendo contato com essa música celestial, não tem como esquecê-las. Vai impregnar o ser espiritual. E que não apenas vibra em sons harmoniosos, como se expressa em cores de difícil definição. Por que difícil definição? Porque são cores tão bonitas, tão puras, tão translúcidas, que nós não conseguimos expressar em palavras ou definir que cores são essas. E essas cores vão resultar dessas vibrações, que são também de alta estirpe. E nesse livro Verônica, do Espírito. ele chega a dizer, Leon Denis, que se tivesse como a medicina da Terra ligar os nervos, os filamentos do nervo óptico nas narinas, nós Ah, sentiríamos o o cheiro da cheiro! paisagem.
Poxa, Se tivesse olha, um jeito de ligar o aparelho auditivo, os receptores auditivos no nervo óptico, nós veríamos a cor dos sons. poxa, Olha só. Ele, olha que além coisa desse linda. livro que é extraordinário, que você citou, tem um outro livro dele que se chama No Invisível. A Ivone do Hum. Amaral Pereira tem um que é Devassando o Invisível. O dele é No Invisível. Anotem estes dois livros, gente. No Invisível, Leon Denis, e, como é que é o outro que você falou? E o Espiritismo na Arte. Discutir na arte. O Espiritismo na Arte. É extraordinário. Leon Denis era de uma sensibilidade muito grande. E ele gostava de caminhar. Ele chegava atendia, por exemplo, uma vila, ele era caixeiro viajante. Ele pegava as malas, punha na carruagem e mandava para a próxima cidade. Entrega na pousada tal, no hotel tal, ele já sabia onde é que era. E ele ia a pé de uma vila para outra, de uma cidadezinha para outra, o alforge de lado, um bastão na mão, com a ponta de uma das pontas, e um finco, né? E ele Uhum. levava no alforge dele, além do lanche, do necessário, ele levava também bolotas. Você sabe o que é bolota, Mirinha? Você sabe? De Carvalho? Bolota é a semente do carvalho. Perto dos riachos, dos lugares que ele via que era propício, ele pegava o bastão, enfiava no chão, tirava uma bolota, colocava ali e plantava. Leon Denis plantou centenas de carvalhos por onde passou. Por onde passou. Tudo anônimo, em silêncio. Muito bacana. Ele tinha contato com a natureza, Sim, contato com a arte, contato com o teatro, contato com a música. E no livro da Alcione, que ela está voltando de Sírios, Lúcia. onde foi estudar música. Música. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem música no mundo espiritual? Eles respondem: a que música vos referis? A música da Terra? E acaba com a nossa música. Não tinha nem Eu estou parâmetro para ele tocando fazer aqui por análise, dia, né? a segunda-feira que vem, dia 9 de outubro, provavelmente eu vou levar o meu clarinete ou a minha clarineta, cada um fala de um jeito, para a FEAC, e devo de fazer um estudo chamado Evangelho e Música, que já fiz ele em vários lugares. Depois o maestro Giló, mais o Alexandre Rosman, o Alexandre no violão, o maestro Giló na clarineta. Tocaram, nós fizemos na FEAC, fizemos no Bezerra e fizemos no Garcia. E, infelizmente, ele teve que. Fizemos também no João de Freitas. Júlio de Ele Freitas. teve que bater asa e voar, foi para João Pessoa, no Nordeste, na Paraíba. Então, segunda-feira, dia 9, salvo alguma mudança, nós Vamos estaremos ter música. em música, evangelho e música. E essa parte que o Filomeno está nos falando sobre as cores que resultam em vibrações das melodias e das músicas, o Leon Denis, nesse livro ainda, Espiritismo na Arte, diz: as radiações que atingem o perispírito de quem está ouvindo essas músicas são coloridas, de tons infinitamente variados. Cada cor tem uma propriedade particular, que dá uma sensação de bem-estar, de satisfação, que difere segundo a pureza e a homogeneidade de cada um, confirmando o que o Filomeno está nos trazendo aqui a respeito dessa coloração dessas melodias e desses tons. No próximo parágrafo, aí, gente, nós vamos entrar numa área do Falcone, tá? Que é a dança. Mas Né, Mirinha? só um minutinho. Lembra os comentários que foram feitos no final da reunião de quinta-feira da semana passada, quando perguntaram como é que eram as bibliotecas no mundo espiritual, as videotecas e tudo mais? As explicações que eu fui passando, que o Matheus foi falando, os ambientes, como é que é? Então, se eu, você e Mirinha desencarnamos e vamos para um plano daquele, de uma colônia regeneração, de uma colônia redenção, nós vamos ter acesso à biblioteca para recém-chegados da Terra.
Mas na proporção em que nós formos evoluindo e desapegando, como qualquer pessoa que faz por essa transformação, nós teremos acesso a áreas, a alas das bibliotecas, que é só para quem. Igual o instrumento lá, como é que eu falei, Tumerim, você chega nele e aproxima do livro e o livro penetra a sua alma. Poxa, Ele ainda citou a mediunidade de Edgar Cayce, que isso. pegava um livro, punha debaixo do travesseiro e dormia. E no dia seguinte ele havia absorvido o conteúdo do livro. Já pensou, Mirinha? A nós, Nossa. hein? Lendo do jeito que a gente lê. Vou pegar o livro, acho que eu vou colocar debaixo da cama, debaixo do colchão, revestir aquela área entre o colchão e o estrado, tudo de ler. Então a gente, depois o Falcone vai falar mais, vai falar sobre a dança, tá? Vou só ler esse pedacinho aqui. A dança materializa nos palcos luminosos e evocativos dos anfiteatros gregos romanos acontecimentos espirituais que na Terra foram concebidos como criados por gênios, fadas, mitos, narrando a epopeia e a glória da vitória da vida sobre todas as vicissitudes e do amor pairando sobranceiro em todas as conquistas do pensamento. Ou seja, uma das artes mais antigas que existe na nossa civilização é a dança. Os homens primitivos já comemoravam através da dança. Quando ele se refere, então, a esses anfiteatros grego-romanos, e ali naqueles anfiteatros, através de espetáculos teatrais e através das danças, eram retratados o quê? Assuntos da vida cotidiana, dores, sofrimentos e alegrias que representavam a vivência das pessoas. E as inspirações desses autores, dessas obras, muitas vezes era tido por ou eram gênios, ou mitos, ou fadas, ou alguma coisa sobrenatural. De onde eles tiraram isso? De onde vinha aquela inspiração? Naquele tempo não se conseguia, né, entender sobre isso. E aí eu falei assim, dança a gente vai falar com o Falcone, deixa eu explicar, porque ele gosta muito de dançar, viu, gente? Então, por isso que eu falei, dance com você. O sentimento, uma dança bem dançada, né, Falcone? Que eleva. O que que traz? Qual é o sentimento Sábado que traz? agora nós tivemos uma oficina de salsa. Não é de salsa tempero, não. Uma dança latino-americana chamada salsa. Um ritmo que você não para. O tempo todo você está em movimento. Exige muito. Eu fiquei com o joelho da noite, eu fui fazer palestra em Paraíba do Sul, estava com o joelho doendo. Então, foram 3 horas de salsa direto. Mas dançar uma valsa. Quando você pega aquele filme Sícia e a Imperatriz, que eles colocam uma câmera no teto do salão e eles estão dançando aquela valsa veemense. Quando a orquestra ou o conjunto toca uma valsa, mi, ré, mi, sol, dó, si, dó, ré, dó, si, dó, mi, sol, si. É lindo. Essa valsa que eu solfejei aqui chama-se Sobre as Ondas. É a música do trapézio. Você já foi no circo? Olha como é que é o trapézio, o cara É balançando para lá e verdade. para cá, e ele se joga no vazio, na confiança que na hora certa vão ter duas mãos para segurá-lo. Então, reencarnar é isso. É nos julgarmos no vazio da reencarnação, na dança da música, a música cósmica. Para quê? Para trocarmos energias, vibrações. Ah, mas tem a dança sensual. O homem coloca no padrão vibratório que nós estamos, os homens e as mulheres colocam sensualidade e tudo. Uhum. Tem gente que é capaz de olhar para Madonna, para La Pietà, Maria com Jesus no colo, ele enrolado num manto, descendo da cruz, é capaz de olhar para aquilo e ver uma cena sensual. É o padrão da pessoa. Eu digo, eu saio na noite para dançar, e danço com todo mundo. Quer dizer, dançava, né? Agora as coisas mudaram. Mas, sabe, arrumei uma patrocinadora. Deixa ela ouvir isso que eu apanho. Então, o que que acontece? Eu danço com todo mundo, alto, baixo, magro, gordo, preto, branco, feio, bonito, novo, velho, que eu vou para dançar. Eu gosto de dançar.
Seja uma salsa, seja um bolero, seja um samba, seja o que for, dança, colocar o corpo na vibração da Envolvendo. música. Ainda ontem eu estava no palco, tocando no Conjunto Marabá. Já subi nessa encarnação 12 vezes no palco do Cine Teatro Central. 2 vezes para a tarefa espírita, 10 vezes para a orquestra. Eu toquei 10 vezes Cine do Teatro Central, regi 2 vezes. Então, a música interpretada instrumentalmente, a música cantada, Ernestine Schumann-Heink, o maior contralto do século XX, a música da mãe com a criança. Lá, 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 ri, lá, 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 lá. Cria uma ambiência que aquele espírito recém-reencarnado, puf, apaga. As vibrações que saem da voz da mãe, do pai, da pessoa que está fazendo uma criança nanar, ninar. Larali, laralá, larali, lara. O que estão fazendo aí? É uma dança. Olha ali. Uhum. Está balançando a criança no ritmo da música. Então, quando uma pessoa se aproxima de outra pessoa, abraça e é abraçado, e dança respeitando o próprio corpo, o corpo alheio, e faz o rodopiar no salão, porque o casal, não sei se você sabe, Verônica, dança girando no sentido horário. 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 E, se você olhar o salão de cima, a gente chama de fazer a ronda. Roda o salão todinho no sentido onde orar. Ninguém tromba com ninguém. Ninguém pisa no pé de ninguém. É uma maneira de expressar beleza, entrosamento. Agora, tem gente que vai para tirar casquinha para outras coisas. É problema da pessoa. Isso. Aí depende, a sua vibração vai impregnar o ambiente vai impregnar você com a vibração do É. ambiente. Mas é muito bom. Dançar, quem canta, seus males espanta. E eu completei, quem dança, a vida encanta. Mas segue em frente, senão eu não paro, não. Me chama a caixa de marimbondo. A Mirinha está Logo quase depois. dormindo lá. Olha lá, a Mirinha está dormindo. Minou, minou. Ela já está bailando nos braços de Morfeu. É a hora. Também na idade dela, já são mais de 20 horas. Sabe como é que é? É normal, deita cedo. Toma um mingauzinho de aveia, de maisena e deita cedo. Vamos lá. No próximo parágrafo, ele vai dar uma ênfase agora à questão da oratória, quando ele diz que conferências de conteúdos complexos e inabituais, profundos e caracterizados pela realidade em forma de sabedoria, apresentadas por expositores de outras esferas, encantam e iluminam a inteligência sem entorpecer o sentido. E nós temos em vários livros da literatura espírita esse momento de espíritos vindo de outras esferas para dar uma palestra, uma conferência de conteúdos enobrecedores e que todos aqueles que estão ali ouvindo saem muito melhores do que quando ali chegaram. E, de novo, Espiritismo na Arte, Leon Denis destaca também a oratória. Ele diz: o verdadeiro mérito, seja do escritor, seja do orador, consiste em fazer pensar, em provocar nas almas as nobres e santas exaltações, em elevá-las em direção às alturas radiosas, onde elas percebam as vibrações do pensamento divino em uma comunhão suprema. O objetivo, então, dessas conferências, dessas palestras, desses estudos, é elevação daqueles que estão ali ouvindo, aprendendo, elevando o seu padrão vibracional e que possam perceber a sutileza que esses espíritos trazem, mostrando o caminho da realidade do mundo espiritual, das esferas superiores. Sem dúvida. O contato e o diálogo com esses mensageiros da luz, que seguirão a Terra para promover o progresso cultural, social, tecnológico, artístico e moral, facultam alegrias inefáveis, graças a Deus. Né? Então, esses mensageiros de luz seguem a Terra para nos ajudar, para promover todo esse progresso em várias áreas que nós estamos necessitados aqui. Então, por isso que, vez ou outra, despontam
espíritos luminosos numa determinada área ou noutra para alavancar o progresso do nosso planeta. E experiências em desdobramento são apresentadas aos interessados em crescimento interior, sempre objetivando a sublimação da criatura na sua incessante busca do Criador. Programas de engrandecimento moral e espiritual, em forma de recreação para a mente e sua educação, para os hábitos e sua modificação para melhor, desdobram-se continuamente, ensejando o crescimento pessoal, enquanto se estabelecem novos roteiros de renovação psíquica e emocional, sempre com vistas à plenitude. O que ele está dizendo aqui, Falcone, é que a gente pode né, tirar do que ele está dizendo que existe uma aproximação entre os espíritos desencarnados ligados às artes e os encarnados que também são ligados à arte, né? Por exemplo, espíritos de escritores vão se aproximar de artistas dessa área para ajudar a inspirá-lo a alguma obra. Questão de sintonia. Quem é que promove, alavanca o progresso? Os espíritos superiores. Quem é que coloca na cabeça da criança a competência de leitura? Alguém que já sabe ler. Um analfabeto ensina outro analfabeto a ler? Não tem Não. condições. A Mirinha pode ensinar alguém a tocar clarineta? Não, ela não toca clarineta. Ela não sabe nem pôr os dedos, é capaz dela pôr a mão invertida. Agora, quanta coisa a Mirinha sabe que eu não sei? Quanta coisa você sabe que eu não sei? Por isso o velho Confúcio já dizia na China: ninguém é sábio o bastante que não tenha algo para aprender. Ninguém é ignorante o bastante que não tenha algo para ensinar. Vó Chica e Zé dos Santos eram analfabetos. Isso é guerra de tabuleiro. Quando entravam no mato, pareciam botânicos. Como é que fica isso? Inspiração de outra encarnação deles. Mas muita coisa vem do plano espiritual. Espiritual. Acho que é o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fala das famílias sanguíneas, das famílias materiais e das famílias espirituais. Então, quem é que vai para uma disputa de campeonato brasileiro no Maracanã? Ou no Pacaembu? Caimbu. Quem? Nós três. Não tenho nada contra quem vá, mas quem gosta, quem ferve por futebol. Quem é que vai numa torada espanhola? Olé! Quem é que vai num concerto de suíte quebra-nozes, balé Bolshoi com orquestra sinfônica brasileira? É a torcida. Pode até alguém do Teatro Municipal ir lá, porque gosta também disso. Pode até alguém do Campeonato Brasileiro ir no Teatro Bolshoi. Não tem nada que impeça. Tudo é aprendizado. Agora, a inspiração vem do plano maior para as coisas nobres. Para as coisas chulas, não precisamos de. Baixamos o nível e atraímos para nós semelhantes. Então, é tudo por similitude, tudo por sintonia. Tudo por sintonia. A coisa é tão séria. Kátia e eu chegamos a ter mais de 40 caixas de abelhas. Então, as colmeias são numeradas. Para a gente, não é para as abelhas, não, tá? A abelha não lê número lá de fora da caixa da colmeia, não. Mas você tem 10 caixas, 10 colmeias, 10 caixas de abelhas no suporte. Se a abelha da colmeia 3 entrar na colmeia 1 ou em qualquer das outras 9 colmeias, as abelhas matam ela. Por quê? Cada colmeia tem uma rainha, cada rainha tem um feromônio. Então, a abelha da colmeia 3 só entra na colmeia 3. Na colmeia 2 ou na colmeia 4, ela é invasora. Não é por territorialidade, não. É por questão de evolução biológica. Ela pode estar doente, ela pode estar contaminada, a outra colmeia pode ter fungo. É o cheiro. Olha só como é que é a unidade no mundo Interessante das mesmo. abelhas. Elas têm um olfato Interessante. muito mais sensível do que o nosso. Uma visão muito mais sensível do que a nossa. Então, ela não quer que a colmeia dela seja contaminada com a visitante. Ah, eu vou visitar a comadre da colmeia aqui do lado. Não, 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 não. O objetivo, o que que é? É não haver proliferação de doenças.
Então, quando nós vamos para o mundo da música, da dança, da palestra, do livro, do vídeo, equilibrado, nobre, ou desequilibrado, pobre, nós vamos estar na sintonia com espíritos que gostam dessa vibração. Não é a ocasião que faz o ladrão. Mateus Fraga diz que a ocasião desperta o ladrão que ainda trazemos dentro de nós. Porque tem gente que lida com o dinheiro do patrão a vida inteira, poderia tranquilamente tirar uma notinha aqui e outra ali, e nunca pensa numa coisa dessa. Já tem outros que criam situações para poder, lidando com dinheiro alheio, ter atitudes infelizes. É delicada. E depois que a gente aprende essas coisas aqui na doutrina espírita, por isso é que eu falo, você quer salvação? Não vem para o espiritismo, não, meu filho. Mateus Fraga diz, brinca de qualquer coisa, mas não brinca com religião. Quer brincar com religião? Brinca com qualquer religião, mas não brinca com o espiritismo, porque o espiritismo coloca na nossa mente o feromônio da rainha lá da colmeia. Eu preciso de agir nesse planeta para a saúde minha, dos meus semelhantes e do planeta Terra. Marciano não vem que não tem, o modo de dizer. Entenda o que eu estou falando, estou usando uma metáfora. Então, não é para a minha saúde de abelha, não. É para a saúde da minha comunidade. Da minha comunidade. Porque aquilo ali é o meu universo. No pensamento, entre aspas, da abelha, o universo é a colmeia. Sim. Então, nós precisamos de ter no planeta Terra como uma colmeia. Aí a coisa muda. Mas não, eu quero levar vantagem passando a mirinha para trás. A mirinha quer levar vantagem passando você para trás. Você quer levar vantagem me passando para trás. Olha o circuito que nós criamos de vibração, de pensamento, de energia. Entendeu? Aí eu mato a sua filha, você pega, o seu marido mata o meu filho, o da mirinha defende um dos dois, mata, e fica esse tricô que nós estamos presos nessa malha de ilusão. Quantas vezes dizemos que é homem não leva desaforo para casa? Homem que é homem é aquele que leva desaforo para casa, digere ele, põe no vaso sanitário, dá descarga e manda embora. Ou então que não deixa nem a ofensa Nem chegar. entrar. Nem entrar. Está aqui, ó. Está aqui na minha mão, ó. Esse livro eu não escrevi para ninguém, não, Verônica. Não escrevi para ninguém, não. Escrevi para mim. Quem precisa deles. Ah, nem fica na cabeça. Quem precisa deles sou eu. Perdão. As 77 vezes mandou Jesus perdoar. Quem não perdoa no mundo não pode saber amar. Perdoa sinceramente as faltas do teu irmão, porque tu também necessitas de montanha de perdão. Psicografia para mim, pelas mãos do Rouxinol, do cantador do Evangelho segundo Xavier, que é o nosso homem que fez a alma das andorinhas. Como é que ele chama? Você lembra? Você lembra, Mirim? Fugiu. Fugiu. A imagem do livro. Ele psicografou isso para mim na Fundação João de Freitas, onde você e eu falamos de vez em quando. Mas vamos em frente. Então, esses entretenimentos que o Filomeno vem nos trazer não cansam. Claro, tudo isso que estão falando tem como cansar, né, Mirim? Não tem aquela fadiga que você falou lá do corpo físico. Só vai enobrecer e elevar. Então, não vai cansar, não vai produzir tédio. E quando passam, ou saudade após fluidos, também não produz. Por quê? Porque se incorporam ao espírito, vitalizando com energias especiais que lhe dão alegria e facultam permanente bem-estar. Então, é algo que o espírito, naquele momento, vai incorporar para si e essa sensação de bem-estar vai permanecer. Não apenas o trabalho existe em nossas esferas espirituais. Fala-se muito do trabalho no mundo espiritual. Então, é o que ele está dizendo. Existe o trabalho? Existe. Mas não é apenas trabalho. Existem também as bênçãos de Deus, que se expressam de formas muito variadas, demonstrando o seu amor e o seu interesse constante no burilamento das imperfeições e superação total da inferioridade.
A Mirinha citou o nosso lar, o encontro lá na casa do Lísias, e a gente lembra também o capítulo 45, onde o André Luiz descreve o campo da música, que é um momento esse de entretenimento, que eles vão até esse campo da música, tem uma apresentação musical, tem um coreto, é muito bonito o capítulo, com muitos detalhes com esses aspectos da arte no mundo espiritual. E não existindo cansaço, igualmente ninguém desfruta da ociosidade, porque a lei de trabalho é estimuladora e referta de compensações emocionais, algo diferindo do esforço que se empreende no mundo físico. Está fazendo uma diferenciação do trabalho do mundo espiritual com o trabalho aqui na Terra. Que esse do mundo físico, ele diz que se assemelha a uma canga, que canga é uma peça de madeira que une os bois, né, numa junta, num carro Põe de no boi, pescoço, pega um e boi aqui, aprisiona, é, fica preso na né? canga. Fica preso na canga. Então, esse trabalho do mundo físico ainda nos remete a esse dor, a esse sofrimento, a esse aprisionamento, diferentemente do que acontece no mundo espiritual. O daqui, então, é mortificante, ou de dever impostergável para a própria e a sobrevivência do grupo social na qual cada um se encontra. E no mundo espiritual vai muito além de uma questão de sobrevivência. O trabalho é visto como uma oportunidade de crescimento, de fraternidade, de ajuda. É muito mais ampla essa visão do trabalho do que a que nós temos aqui enquanto encarnados. Os planos espirituais, então, eles são pulsantes e são vivos, distante das narrativas teológicas do passado, onde a inutilidade e a contemplação preencheriam o tempo da eternidade. Aquela história, né? Foi para o céu, não vai fazer nada, vai ficar sentado numa nuvem, Tocando harpa, tocando a música e a tocando música. harpa. Pelo menos aí ele acertou. E conforme, portanto, as aspirações e realizações de cada espírito, este se sediará em ambiente adequado ao seu desenvolvimento intelecto-moral, que é o que a gente já comentou também, sintonia, cada um vai ser atraído para a região onde ele se compraz, encarregando da ascensão a planos cada vez mais felizes, sem sombra nem dor, sem ansiedade nem aflição. E é claro que isso vai depender de cada um de nós. Aquilo que nós aspirarmos, aquelas tendências que nós trazemos, é para onde nós nos encaminharemos no mundo espiritual. Então, vamos nos Diga-me o que tu preparar, pensas, direi com diga-me quem o que tu andas, pensas, eu direi com quem tu andas. Continua lá, vamos nos preparar? para chegar no mundo espiritual numa situação boa dessa. Tenho dito, nem que seja para levar vantagem, pensa no bem, fala no bem, haja no bem, seja no bem. Quero Que participar seja desses para levar encontros vantagem. aí. A gente tem que fazer uma parte aqui, porque Hum, assim, falando tudo que a gente falou aqui, parece assim. Ah, lá no mundo espiritual tem música, tem arte, tem dança. Ah, então, graças a Deus, tem hora que eu vou poder. Ô, gente, para chegar na música, na arte, na dança, eu preciso dar uma buriladazinha, viu? Não é assim, não. Já vou chegando lá, que dia que é a dança? Segunda, terça, quarta, às 8 horas. Aí vou te dar um trabalho primeiro. Calma, Elizabeth calma, Montevari calma. dizia, ela teve paralisia nas duas pernas, vocês lembram dela? A Verônica acho que não conheceu a Beth, não, Eu vi só por fotografia. só por fotografia. E a Beth tinha as duas pernas paralisadas, fininhas, andava com aparelho, com duas bengalas, tipo bengala canadense, e ela dizia, quando eu desencarnar, já falei com o doutor Bezerra, eu quero dançar uma valsa com ela. Um dia eu perguntei para ela assim, e aí, Beth, já dançou valsa com o doutor Bezerra? Ela disse, vamos deixar esse assunto para mais tarde. Mudou de assunto. Tá vendo? Eu não sei se ela dançou. Eu fiquei no vácuo sem saber se ela tinha É. dançado ou Não se é não assim, tinha. não, que a gente vai, por exemplo, que o Falcone é um maestro na música, um dançarino na dança, aí ele vai chegar lá e já vai direto, né? Assim que a banda toca, não. Aqui ele pode dançar salsa, pode dançar o que ele quiser. Lá, O tempero é diferente. a banda é outra, ouviu? A gente lembra sempre da historinha do Chico Xavier. Chico Xavier, que para nós é não um modelo, mas uma referência de equilíbrio que esteve na Terra. Ele não conseguiu entrar na união divina. Pela sua moral? Não. Pela sua condição vibracional. Então tem que prestar muita atenção nisso.
Chego lá, já vou querendo dançar. A extensão musical de um clarinete é diferente da extensão musical de uma flautinha doce. Não dá para tocar na flautinha doce, por melhor músico que eu seja, determinadas peças musicais que são, porque ela não tem extensão. Dó, mi, sol, dó. Ela acabou. É duas escalas só. No máximo duas e meia, mas já começa a guinchar, porque não é o instrumento não é preparado para isso. O clarineta vai do mi pro mi, pro mi, pro mi, 4/8 e meia. A flauta doce são duas. Vocês lembram uma reunião de quinta-feira? Perguntaram, o Fred perguntou ao Matheus. A música do mundo espiritual se compara ao quê? Vocês lembram a resposta do Matheus? Não tinha como comparar Não tem na como. Terra. A nada de música, a nada de música que nós temos aqui. E olha que nós temos Mozart. Eu, na hora, tive vontade de fazer assim. Vergonha. Então, Música é pensando celeste, que a nós vamos música chegar lá e dançar o divina. tchá-tchá-tchá, não? O sistema solar toca uma música. Cada planeta é um instrumento. Já A Via imaginou? Láctea tem uma música, tem uma sonoridade. Por isso nós voltamos de Jesus, bem-aventurados que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quem olha essa plantinha aqui atrás de mim, o que será isso, hein? Será que é um pé de salsa, de manjericão? Pode ser. Mas pode ser também um carvalho. Pode ser uma, como é que é o nome daquela? Sequoia, aquelas árvores americanas enormes, as maiores árvores do planeta Terra. Pode ser um baobá, aquela árvore da África que é de cabeça para baixo, não tem folha. Os africanos falam que ela cresceu de cabeça para baixo. Pode ser tanta coisa, mas olha aí, o que será isso? Quem olha para uma mirinha, para uma Verônica, para um Falcone, somos uma semente de Deus. Crescei e multiplicai, frutificai. Será que nós estamos dando bons frutos? Precisamos pensar nisso. João Cabete psicografou essas duas quadrinhas que eu acabei de falar na Fundação João de Freitas. José Marocco dirigindo a reunião, Zenóbio sentado, terror cantando, e enquanto eu falava, ele psicografou várias páginas, dobrou duas e me entregou. Era recado de José Grosso para mim, num momento delicado da minha atual reencarnação. Então está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, pedi e obtereis. Quando nós damos um passo em direção à solução, a solução dá 10 passos em direção a nós. Nessa encarnação, você não vira Clara de Assis, querida irmã. Nessa encarnação, eu não viro Francisco de Assis. Mas nada impede de nós acelerarmos acima da média. Eu não tenho compromisso com a média. Os amigos espirituais estão nos orientando que demora 9 séculos para o planeta Terra incorporar a situação de planeta de regeneração. Agora, eu, Falcone, você, querida irmã, querido irmão, precisa esperar 900 anos para virar gente, tendo acesso ao capítulo 6 do sexto do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, ao capítulo 17, item 3, missão o homem de bem, ao capítulo 20, item 4, missão dos espíritos, ao capítulo 27, pedi e obtereis, oração pelos mortos. Você que decide, Falcone. Não adianta você entrar no espiritismo e o espiritismo entrar em você. Ele deverá agora sair de você por novos comportamentos, pelo homem de bem, pela missão dos espíritos. Muito bem.
eu disse que eu iria pincelar algumas coisas de Allan Kardec. Nascida 18 de outubro de 1804, então façam as contas comigo, está 119 anos, 219 anos? Faz a conta aí para mim, eu acho que é isso que está Qual fazendo. que é? Ele recebeu na pia batismal, no registro, era filho de pais católicos, é, católicos ou protestantes? Agora fugiu, acho que católicos. Recebeu o nome de Leon Hippolyte Denisard Rivail, teve uma juventude tranquila, foi estudar após o estudo fundamental, ele foi ser aluno de Pestalozzi em Yverdon, na Suíça. Allan Kardec descobriu o espiritismo através do magnetismo. À época estava exuberante em Paris as ideias de Franz Mesmer, Anton Franz Mesmer, que era o magnetismo. E ele, do magnetismo, eles aprenderam a aplicar o biomagnetismo, que é o que nós conhecemos hoje como passe, e ele vai avançar. Mudou de nome por quê? Porque já possuía vários livros escritos na área de educação, de pedagogia, e ele vai lançar, então, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos. Depois ele vai lançar, dia 15 de janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns. Depois, dia 15 de abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, dia 1º de agosto de 1865, o livro Céu e Inferno. E em 6 de janeiro de 1868, ele lança a Gênese, os milagres e as predições. Então, eu digo que Allan Kardec, esse espírito extraordinário, que teve contato com Jesus, quando da vinda dele no plano físico, e vem ao longo de vários séculos, sendo João Rus e outros nomes escritos na história da humanidade, ele viveu em 14 anos, o que provavelmente muitos de nós não viveremos em 14 reencarnações. Falcone, você está maluco? Não. E o que Allan Kardec fala sobre a morte? O que os amigos espirituais dizem. Existe vida após a morte? Não. Não existe vida após a morte. Ele mostra que existe vida após a vida. Com base em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A maior caridade que nós podemos fazer por Kardec é ler as suas obras, é divulgar as suas obras, é presentear pessoas com as suas obras. E procurarmos, como diz o nosso doutor Jacó, pela psicografia, diz sempre no meu intermédio, buscar viver na prática os valores que já dominamos na teoria. Então, ontem, aniversário de Allan Kardec, 3 de outubro, e fica aí a dica. Entra no Instagram, no Google ou no outro programa de busca e põe lá a biografia de Kardec, você vai ter um monte de coisa. Entra no YouTube e digita palestra sobre Allan Kardec, você vai ver os mais variados oradores, como vai ver também irmãos e irmãs nossas de outras escolas religiosas, científicas e filosóficas, apresentando o seu ponto de vista, apresentando a sua interpretação, dizendo que Allan Kardec é persona non grata. Se nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, não é Kardec, você ou eu que vamos conseguir agradar, tá bom? Então, fica aí o nosso recado. Dia 9, Clarineta, Falcone, assista a palestra. Quem sabe, se eles não mudarem, acontece isso. Meninas, já falamos demais. Já está virando palestra esse negócio. Então, vamos para as nossas despedidas. Mirinha, sei que começou, suas palavras finais. Ô, gente, até semana que vem, se Deus quiser, Ele quer, viu? Deus quer que a gente esteja aqui. A gente que precisa ter juízo e estar também aqui. Porque a gente só cresce, só cresce. Um beijo, até semana que vem. Verônica. E a gente ainda tem mais atividades espirituais no capítulo que vem, não acabou, não. Nós vamos voltar a esse assunto aí. Então, vamos nos preparar, ler e nos encontramos na próxima quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, tem atendimento fraterno na FEAC, das 19 às 21 horas, vários grupos de estudos. Sábado, a partir das 17h30, tem curso básico de doutrina espírita, depois tem educação espírita da criança,
a Mocidade Espírita no sábado, lá também sob o comando da Débora e mais outros companheiros. Tem a palestra pública às 19 horas, atendimento fraterno das 17 às 19 horas. Domingo de manhã tem o grupo Família, à tarde tem outro grupo que me foge aqui. E segunda-feira, a Verônica está à tarde lá com o pessoal. Uma ou duas reuniões segunda-feira à tarde. Uma só. Né? Faz a propaganda aí, pode fazer o marketing. Às 14 horas, nós estamos estudando o livro Obras Póstumas, estudando sobre Allan Kardec. Quem quiser conhecer mais Allan Kardec, nós estamos lá. O SOS Preces diariamente das 8 horas pela manhã até a meia-noite. Terça-feira da semana que vem é a primeira terça-feira do mês e nós teremos a... É a primeira? Não, 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 segunda. passou. já passou. Já passou. Ih, tá danado. É a segunda. E show, Sabiá. Né? Chico É Xavier, nós GDD. não podemos impedir que os pássaros da perturbação pousem na nossa cabeça, mas nós podemos impedir Evitar. que façam Eles passam ninho. Doninhos. façam ninhos. Vocês estão ouvindo uma das minhas obsessoras lá fora. Tem 5 pincher. Olha lá, quando começa a latir, olha para a parede e começa a latir. Eu digo, é mais médio vidente do que eu. Eles estão vendo coisa que eu não estou vendo. Mas Podem esconder, coitados. é reunião de saúde. Que saúde? É reunião de GVV, Grupo de Valorização da Vida. Tá bom? Vamos encerrar o nosso trabalho por aqui, ao som do latido da tempestade, que é a cachorrinha que está lá. Pelo latido, eu sei quem está latindo, que é a cachorrinha, uma das 5 cadelinhas da Alice. Amigo Jesus, agradecemos a oportunidade do nosso reencontro semanal. Abençoa os nossos propósitos de lendo, estudando o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, nos tornarmos espíritos mais musicais, musicados, com a música divina, com a arte divina, com as orientações de Leon Denis, com as orientações de tudo que a doutrina espírita nos oferece. A Leon Denis, a Kardec, a todos os missionários da Terceira Revelação, o nosso abraço fraterno e agradecimento por tudo. A Divaldo e a toda a equipe da Mansão do Caminho, as nossas melhores vibrações. Que essas bênçãos cheguem até o lar de cada internauta e beneficie, por extensão, a nossa cidade de Juiz de Fora, as Minas Gerais, o Brasil, o planeta Terra, o Sistema Solar, a Via Láctea, beneficiando a todos os seres. Dando graças a Deus, agradecendo a presença e a participação de todos, encerramos o nosso encontro dessa noite. Que assim seja. Nossas vibrações sinceras também para o Chaves e para a Jussara, que estão lá nos bastidores, na coordenação dessas atividades. Meninas, obrigado. Até o nosso próximo encontro daqui a pouco.